Isaías, talvez pela sociedade, fosse um homem julgado a qual não poderia falar em nome do Senhor. Mas a partir do momento que Isaías entregou a vida dele para Deus, entregou a vida dele para a presença de Deus, irmão Luiz, Deus mandou um serafim trazer uma brasa de fogo direto do altar para limpar o lábio dele. E é assim que Deus faz. Se você entregar a sua vida verdadeiramente para Ele, Ele vai começar a te limpar e a te moldar e fazer isso que o irmão Luiz acabou de dizer. Vai te usar. Amém? Vamos ler Lucas capítulo 6, uma palavra muito conhecida, mas eu creio que Deus tem grandes coisas para falar conosco nesta noite. Por favor, Lucas capítulo 6, versículo de número 6. Todo aquele que encontrou diz amém. A epígrafe do texto diz: Jesus cura a mão ressequida de um homem. E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. Repete comigo, por favor, ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, atrofiada, ressequida. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. Repete comigo, por favor: levanta-te e fica em pé no meio. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Pai eterno, Pai bendito e santo, neste momento, Senhor, eu me coloco plenamente em Tuas mãos. Senhor, faça de mim um instrumento, um canal nas Tuas mãos. Fala aquilo, Senhor, que nós precisamos escutar e não aquilo que nós desejamos, Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Por diversas... Ô Marcos, dá um pouquinho de retorno para mim aqui, ó. Sem nada. Por diversas vezes na nossa vida, nós nos encontramos em certas situações, em certos embaraços, irmã Luzinete, em certas situações, que muitas das vezes essa situação acaba fazendo com que nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer que nós fazemos, ou fazemos pela metade, ou fazemos daquela forma que nem nós mesmos gostamos de fazer e sabemos que não está certo. Vendo que hoje é uma palavra muito mais expositiva, uma palavra com tempo menor, eu quero ser bem direto e bem sucinto naquilo que Deus tem para falar comigo e com você nessa noite. Muitas das vezes essa coisa, este algo, essa situação, isso que causa, quem sabe, a nossa freada, a nossa vida, seja a vida com Deus, seja no nosso ministério, que causa essa parada, pode ser algo antigo, pode ser algo que porventura nós carregamos dentro de nosso coração, pode ser algo que nós colocamos dentro do nosso coração quando nós não conseguimos praticar o perdão, quando nós não conseguimos colocar dentro do nosso coração Deus no trono, sentado como dono e como aquele que rege as nossas atitudes. Então nós não conseguimos ser moldados, nós não conseguimos ser modificados por Deus. E essa coisa vem à tona todas as vezes que a gente tenta fazer algo, toda vez que a gente tenta dar um passo para frente, essa coisa vem à tona. Porventura,
Isso que acontece com você é algo mais recente. É algo que você nunca se deparou na sua vida e naquele momento ou neste momento está passando por aquilo. Dizendo sobre algo do passado, o Senhor chama a atenção para quando, por conta de um ressentimento ou de algo guardado, uma pessoa perdeu o que talvez fosse, presbítero, a maior bênção que ela poderia receber na vida dela. A Bíblia cita que um belo dia, na festa, estava Herodes um pouco já alterado, e Salomé dançava. Aí Herodes olha para Salomé, você bem rápido, pede o que você quiser do reino que eu te dou. Talvez aquela fosse a oportunidade de Salomé de triunfar na vida, aquela fosse a oportunidade de Salomé conseguir aquilo que porventura sozinha ela nunca ia conseguir. Aí Salomé vai para casa e consulta Herodisa. Herodisa, com rancor no coração, se deixou ser levada por esse rancor, por esse algo do passado, e olha para ela e fala: pede a cabeça de João Batista. Ela podia ter pedido o reino, irmã Luzinete. Ela podia ter pedido toda a metade das terras, 90% das terras, 99% das terras, mas por conta de algo que estava dentro do coração de Herodisa, ela pediu a cabeça de João Batista. Ela pediu para que fosse feito algo de ruim contra alguém, porque ela guardava algo do passado, ou algo ressentido dentro do coração. Ressentido é aquilo que nós sentimos Então aquele algo ressentido veio à tona naquele momento, e ela fala para Salomé: pede a cabeça de João Batista. Então Salomé perde a oportunidade de receber aquilo que talvez fosse a bênção da vida dela. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que aquilo que é do passado, aquilo que ficou para trás, e aquilo que se você disse que perdoou, você tem que esquecer. Você tem que deixar para trás. Chega de lembrar dessa casa, desse caos, dessa pessoa. Todas as vezes que essa pessoa vem na sua cabeça, você lembra do acontecido. Se você lembra do acontecido, automaticamente, isso é bíblico, você não perdoou. Porque quem perdoa, esquece. Tá cheio de pessoa que fala assim: não, eu perdoei ela, mas é ela lá e eu aqui. Eu perdoei a irmã Luzinete, mas é ela, o dia que nós estamos de escala, ela de um lado da igreja e eu do outro. Tá cheio de gente que diz: ó, eu perdoei, mas dentro da minha casa eu não quero. Lamento lhe informar, mas você não perdoou. Porque se toda vez que você vê aquela pessoa, você lembra que ela fez algo de ruim e diz: eu perdoei, mas não quero compactuar com ela, você não esqueceu e não perdoou. Isso é tão sério, como eu acabei de dizer, que Salomé perdeu a oportunidade da vida dela. O Espírito Santo traz na minha mente novamente esse acontecido. Todas as vezes que nós temos esse algo, esta força contrária, isso que talvez nos tenta impedir de receber aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus prometeu para nós, seja financeiro, seja espiritual, seja conjugal, seja qual for a área da nossa vida que for, nós precisamos nos encontrar com Jesus Cristo. Não tem outra forma, não tem outra saída, é só Jesus. Vou entrar na mensagem. Um belo dia estavam todos na sinagoga. Para quem não sabe, sinagoga é diferente de templo. Templo é uma coisa, sinagoga é outra. Não vou explicar os detalhes, mas na sinagoga, por exemplo, poderia entrar todas as pessoas. Na sinagoga poderia entrar aquele que não podia entrar no templo, por exemplo. No caso do homem da mão ressequida. Quando os discípulos estavam chegando na porta do templo, lá no livro de Marcos, e Pedro estende a mão e bota um homem de pé. O paralítico estava na porta do templo, ele não podia entrar. Calma que você vai entender.
Ele não podia entrar dentro do templo. Ele não podia, irmão Ed, ter contato com Deus. Ele não podia ter um encontro com Deus. Ele não podia louvar a Deus. Ele não podia oferecer sacrifício para Deus e tentar uma resposta. A partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, acontece isso que nós vamos começar a entender agora. Jesus então estava na sinagoga. Jesus estava ali lendo o Torá, que era de costume ler-se o Torá durante os 7 dias, era separado em 7 partes, e no 7º dia, exatamente o sábado, por mais uma vez, Jesus estava dentro da sinagoga, por mais uma vez no sábado, Jesus estava dentro da sinagoga ensinando. A primeira coisa que nós devemos entender dessa passagem é que, meu irmão, minha irmã, se chegar o dia que você se oferecer para ter um encontro com Jesus, aleluia, para ter um verdadeiro encontro, face a face com Jesus, Ele manda te dizer que não tem dia, não tem hora, não tem sábado. Se você quiser se encontrar com Jesus, você vai se encontrar. Jesus quebrou todos os protocolos existentes. No momento em que Jesus expira e entrega o seu espírito, a Bíblia diz que o véu se rasga de cima a baixo. Ou seja, todos a partir de agora poderiam entrar na presença de Deus. Aleluia. Para quem não entendeu, meu irmão, você, nós todos podemos entrar na presença de Deus, podemos falar com Deus, podemos dizer para Ele quais são os nossos medos, quais são as nossas angústias, e o mais importante para esta noite, o que é aquilo que do passado ou do presente vem te angustiando, e Ele diz para você que se Ele se encontrar contigo, hoje isso vai cair por terra. Então, enquanto Jesus pregava, ensinava, falava sobre a palavra, quinta-feira passada eu preguei, eu falei muito sobre palavra. Jesus estava ensinando a palavra, Jesus estava falando a palavra de Deus. Eu vou repetir o que eu falei aquele dia: não tem balela, irmão, não tem outra forma, é só palavra. Não tem outra forma, é só palavra. Se tem algo na sua vida que não está conforme, aleluia, não está conforme a palavra, eu quero te dizer que se está errado, você não vai se encontrar com Jesus. E se não se encontrar com Jesus, Ele não muda o seu passado, porque você não vai ter como se entregar de corpo, em espírito e em verdade, para que Ele possa modificar você. Alguém já viu eu conseguir tocar, a não ser Jesus, lógico, vou conseguir tocar no irmão Luiz de longe? Eu consigo babalar as estruturas do presbítero de longe? Eu consigo bagunçar o cabelo da Luzinete daqui? Não. A única forma de Jesus modificar o nosso caráter é estando bem pertinho, trazendo você, trazendo eu para bem pertinho. E para trazer para bem pertinho, tudo que distancia você da presença de Deus tem que sair. Não pode existir. Tudo aquilo que se coloca entre você e Deus não pode existir. Não estou pregando aqui para pessoas perfeitas, e muito menos eu sou perfeito. Só que nós temos que todos os dias batalhar o bom combate com fé. Nos aproximar de Jesus com fé. Meu irmão, se você se aproximar de Jesus, você não tem noção, você não tem ideia do que Ele já fez para você. Porque o mais importante não é o que Ele pode fazer, aleluia, é o que Ele já fez. A partir do momento que Ele rasgou o véu, como eu disse, nós podemos falar com o Pai, Luiz. Nós podemos falar com o Pai. Nós podemos ajoelhar e falar diretamente com o Pai. Ajoelhar e dizer: Pai,
Eu preciso ser impactado com tua glória, Senhor. Eu preciso do teu poder. Eu preciso ser modificado pela tua presença, Senhor. Amastro e guias te cante a fai. Já foi o tempo. Então Jesus, vou correr porque o tempo já foi. Estava ali naquele momento o homem da mão ressequida, ou vamos trazer para a nossa, aleluia, realidade, meu Deus. O homem que tinha algo que estava impedindo, irmão Luzinete, dele se encontrar com Deus. Jesus sabia. Ele estava lá no cantinho, ele estava lá esquecido. O máximo que ele podia estar, o máximo que ele podia chegar, perto de alguém que falava sobre Deus, ou perto de algum lugar que Deus podia operar, era naquela situação e naquele lugar. Só que naquele dia teve uma diferença. Naquele dia teve algo diferente naquela reunião da sinagoga. Naquele dia estava Jesus pregando. E meu irmão, se você estiver no lugar em que Jesus prega, não é o irmão Magno, não é o irmão Luiz, não é o pastor, Jesus prega, ali acontece milagre, ali acontece mudança, ali acontece libertação, ali acontece prodígio, ali acontece que a glória do Senhor desce. Então Jesus, conhecendo toda a situação, sabia que o homem estava de canto. O homem porventura estava com aquele detalhe, com aquilo que estava deixando ele de canto, aquilo que infelizmente deixou ele de canto, aquilo que ele já não pode fazer mais como ele fazia antes, porque com a mão ressequida ou com a mão mirrada, todos sabem que pode ser ou de nascença, a Bíblia não afirma que é de nascença, ou pode ter acontecido um acidente vascular cerebral, e ele pode ter ficado com a mão mirrada. Ou seja, nós não conseguimos ter certeza há quanto tempo ele passava por aquele problema. Só que uma coisa eu tenho certeza, que aquele problema era o que tirava ele de poder estar verdadeiramente com Deus. Eu quero dizer para você que se tem algo que te priva de estar verdadeiramente na presença do Senhor, que te priva de verdadeiramente que Jesus possa fazer uma mudança na sua vida, Jesus sabe. Você pode estar no canto, você pode estar esquecido, o inimigo está tentando te colocar no canto, tentando fazer você ficar esquecido, mas eu quero te dizer que quem te escolheu foi Deus, quem te chamou foi Deus, quem te ungiu foi Deus, quem te chamou foi Ele, quem te dá capacidade é Ele, e a glória é dele. Então Jesus, conhecendo toda a situação, vira para o homem e fala para ele: se levanta, fica de pé, aleluia, no meio, se levanta, fica em pé, no meio. Por que no meio? A sinagoga tinha um arranjo diferente desse nosso arranjo. Aqueles que pregavam, aqueles que falavam ficavam no centro, e as pessoas ficavam em volta. Aí Jesus quebra mais um protocolo, irmã Camila. Ele olha para o homem que tinha a mão mirrada lá do cantinho e chama para ele para subir em cima da tribuna. Aquele homem que não podia nem entrar direito na presença de Deus, Jesus chama ele, põe em cima da tribuna. Assim como o presbítero disse: se foi Deus quem chamou, pode ser um ruivinho desse tamanzinho, ou pode ser um homem daquele tamanzão do irmão Luiz lá. Se foi Ele que escolheu, Ele capacita. Se foi Ele que escolheu, Ele faz. Se você falar que Ele te escolheu para cantar, Ele coloca a voz em você. Se Ele te escolheu para pregar, Ele te ensina. Se Ele te escolheu para orar, Ele te dá fé, Ele te dá força para orar. Então Jesus chama o homem para o meio, e aquilo já começou a causar um burburinho, irmão Luzinete, e falou: opa, esse aí no meio, e no sábado,
Quem é esse aí que pode trazer o homem com a mão mirrada lá do cantinho no sábado e colocar no meio? Quem sabe agora eles disseram, só faltava ele curar agora. Só faltava ele curar o homem agora. Aí, para alegria do homem, para tristeza daquele monte de fariseu, que assim como o presbítero disse, que tinha palavra, mas não tinha unção, Jesus olha para ele e fala, estende a mão. Aleluia. Eu paro aqui. Todas as vezes em que Jesus entra em cena, algo nos impede, porém, nós precisamos tomar atitude. A nossa atitude precisa ser tomada. Doa quem doer, doa em nós mesmos. Mas se aquilo está te impedindo de estar dentro da casa do Senhor, se aquilo está te impedindo de ajoelhar e falar com Ele, você tem que tomar atitude, ter fé que Jesus pode fazer melhor por você. Jesus olha para ele e fala, estende a mão. Jesus não olhou para ele, irmão Mauro, e falou assim, a tua mão seja curada agora. Não. Não olhou para ele e falou assim, mostra a sua mão que está curada. Não. Jesus olhou para ele e falou, estende a mão. Ele podia olhar e falar, Jesus, você está de brincadeira comigo, né? Com a mão mirrada, como é que eu vou estender a mão, Luiz? Eu podia ter falado isso para Jesus. Com a mão mirrada, como é que eu vou estender a mão? Mas não. Diferente de nós, na maioria das vezes, eu me incluo, o homem teve fé. Aleluia. E quando Jesus falou para ele, estende a mão, ele reconheceu que ele estava a glória do Senhor. E a hora que ele estende a mão cresce, os dedos começam a se movimentar novamente. E Jesus coloca ele numa posição de destaque. Jesus coloca ele no meio e mostra para todo mundo que pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser de noite, pode ser de dia. Se Jesus entrar em cena, Ele faz. Jesus chama o homem estende a mão e a mão fica sã, fica curada. Imagina a alegria daquele homem, irmão Luiz. Assim como o cego, que podia ter chegado para Jesus e falado assim, Jesus, eu não quero mais ficar na beira do caminho. Eu não quero mais ficar sentado aqui, Jesus. Não. Jesus falou assim, o que queres que eu te faça? Que eu tenha vista. Assim foi com o homem da mão mirrada. Quantas pessoas nós vemos hoje em dia que tem uma certa deficiência física, mas progridem na sua vida normalmente. Só que o simbolismo dessa passagem, o que Jesus precisava mostrar, se aplicava à época. Porque alguém que era deficiente físico, viúvo, órfão, era rejeitado pela sociedade. É aí que se aplica quando a gente diz que Jesus veio para quem é rejeitado. Jesus veio para quem o mundo olha e fala, esse aí não tem jeito. Esse aí, olha, nem milagre. Para a sorte nossa e envergonhamento do inimigo, o Senhor nos escolheu, nos ungiu, nos limpou. E hoje, se tem alguma coisa que está te impedindo de fazer a obra do Senhor, eu quero profetizar agora, como servo de Deus, que a partir de hoje, nada vai impedir você de estar na presença de Deus, nada vai impedir você de fazer a vontade do Senhor, nada vai impedir você de orar, nada vai impedir você de pregar, nada vai impedir você de fazer a obra do Senhor. Ele nos mostra para todo mundo que Ele é Rei. E esse Jesus que ressuscitou é conosco, irmãos, amém? Eu vou parar por aqui, senão minha hora já foi. Se coloque em pé, por favor.